bem, gente, muito bem, muito bem. Vamos à semana 18, Biologia 1, pré-aula. Vamos estudar replicação e transcrição. Vamos lá comigo, né? Começando aqui. Primeira coisinha importante pra gente. Qual é o modelo ideal? Ou seja, faz de conta que o tempo voltou e a gente não sabe qual seria o modelo ideal para explicar o DNA. Seria a hipótese da duplicação conservativa? Seria semi-conservativa? Ou seria dispersiva? Veja, na conservativa, aquele DNA original, por exemplo, DNA de fitas azuis, aqui brincando, ele se conservava para sempre. Apareceriam novos, mas ele se conservava. Na hipótese dispersiva, aquele modelo da moléculazinha azulzinha ia se dispersando, ficando sempre havendo moléculas híbridas. E o modelo correto, o modelo aceito, o modelo generalizado é esse, é a hipótese semi-conservativa. Cada molécula filha tem uma cadeia antiga, aqui é a cadeia antiga, e uma cadeia nova. Então, duas cadeias, sempre uma antiga e uma nova. É isso que é semi-conservativa. Desse modo, numa primeira geração, a partir de um DNA, deixa eu apagar tudo para ficar mais fácil para a gente pensar, apaga tudo aqui, no modelo semi-conservativo. Então, eu teria, por exemplo, uma molécula com DNA, duas cadeias azuis. Na próxima geração, observe, aqui teria 100% de azuis. Aqui teria 50% de azuis, aqui teria 25% de azuis, e na outra, então haveria uma diminuição na quantidade de cadeias azuis, porque essa original inicial só existiria uma cópia de cada uma, e a cada nova geração conserva ela, e haveria uma nova cópia. Então, um azul com uma vermelha, um azul com uma vermelha. Na próxima geração, um azul com uma vermelha, um azul com uma vermelha. E daí em diante, cada geração haveria, então essa azulzinha aqui vai ficando como se fosse o dinossauro, a antiga, desde o original. É a hipótese semi-conservativa. Traduzindo, cada molécula filha conserva uma cadeia antiga e cria uma cadeia nova, beleza? Numerando os carbonos, veja. Não esqueça, para formar um ácido nucleico é juntando fosfato com uma pentose, lembra disso? Pentose e base nitrogenada. Teremos nucleotídeo, molécula encontrada. Então, fosfato, pentose, base. Olha o fosfato aqui, fosfato, que é o ácido fosfórico. Olha a pentose aqui, pentose. E olha a base nitrogenada aqui, fosfato, pentose, base. Beleza? Muito bem. Fundamental para você entender bem, para você raciocinar, é que você perceba a pentose. A pentose tem 5 carbonos, mas a numeração deles é assim, carbono 1 é numa quina, 2, 3, 4. Cuidado, porque essa quina tem um oxigênio, não é carbono. Então, carbono 1, 2, 3, 4, o quinto carbono da pentose está fora do anel, tá claro? Ligado a um fosfato. Então eu tenho carbono 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 carbonos da pentose, 2 são muito importantes. O carbono 3, que é onde existe um OH aqui, originalmente. E o carbono 5, que é onde existe um OH aqui, originalmente. Esse OH do carbono 5 vai se ligar a um fosfato. Esse OH do carbono 3 vai se ligar a outro fosfato. Então eu preciso saber numerar os carbonos, porque quando você vem examinar, carbono 1, 2, 3, olha o carbono 3 aqui, 4, 5, olha o 5 aqui, carbono 5 e carbono 3 são aqueles que ligam um nucleotídeo a outro. Fosfato, pentose, aqui é a pentose, que é a desoxirribose, e aqui é a base, a timina. O outro, fosfato, aqui é a pentose, e aqui é a base nitrogenada, no caso, a guanina. Então eu tenho fosfato, pentose e base ligados entre si através deste tipo de ligação, chamado ligação fósforo, porque tem fósforo, diéster. Um éster com o OH aqui de cima e um éster com o OH aqui de baixo. Um éster lá no carbono 3 e outro no carbono 5. De modo que quando cria uma cadeia, essa cadeia sempre é chamada 5, 3. Porque sobra um OH lá no carbono 5 do começo e um OH lá do carbono 3 do final. Na outra cadeia exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Se uma cadeia é 5,3, a outra cadeia, se você olhar de cima para baixo,
é 3, 5. Então, se eu tenho duas cadeias de DNA, uma delas é 5, 3, a outra é exatamente o oposto. Para ser 5, 3 também, ela tem que ser invertida. Uma 5, 3, uma 3, 5. Eu vou até botar como uma setinha, uma 5, 3 e uma 3, 5. Tá vendo porque eu botei a setinha para um lado e para o outro? Para mostrar a você que toda molécula de DNA ou de RNA é uma cadeia de nucleotídeos. Sempre é uma cadeia que tem uma extremidade 3 e uma extremidade 5. Nessa extremidade 5 é o começo, C de 5, C de começo. Essa extremidade 3 é T de 3, T de término. Pois bem, se eu quiser que essa molécula cresça, que aumente de tamanho, nunca é possível crescer na extremidade 5. Só é possível crescer na extremidade 3. Só no OH da extremidade 3 é que chegam novos nucleotídeos. E daí que, para que eu duplique o DNA, eu vou precisar de uma enzima chamada helicase. Lembra que a replicação é semiconservativa. Se é semiconservativa, eu tenho que abrir esta molécula de DNA. Então haverá uma abertura. Olha aqui a enzima chamada helicase. Hélica significa hélice, abrir a dupla hélice. Ela separa a dupla hélice para que aqui surjam as cadeias novas. Essa é uma cadeia nova. Essa é uma cadeia nova. Então vão surgir cadeias complementares novas, sendo que uma delas surge inteira, contínua, e na outra surge de modo fragmentado, descontínuo, ok? Mas veja, primeiro tem que abrir, espalhar, abrir a molécula de DNA, desenrolar, que se chama helicase, a enzima que faz isso. Segundo, só cresce na extremidade 3, isso é muito importante. Veja, toda molécula de DNA tem uma cadeia 3, 5, uma 5, 3, beleza? Pois bem, observe, as extremidades, a cadeia 5, 3 vai ter que emparelhar com uma 3, 5, ok? Essa 3, 5 que está surgindo, está emparelhando com essa 5, 3 que está aqui. Então vai surgir sempre de modo complementar, ok? A mesma coisa acontece do outro lado. Se a cadeia é 3, 5, a complementar será 5, 3, ok? Agora, só cresce na extremidade 3. Como só cresce na extremidade 3, eu vou apagar tudo para renovar tudo aqui, Só cresce aqui. A cadeia nova tem que crescer na extremidade 3. Como ela só pode crescer numa ponta onde tem um OH3, então esta cadeia amarelinha aqui da direita cresce para cima. E esta amarelinha da esquerda cresce para baixo. Ora, se aqui é a região onde atua a helicase vai abrindo, vai criando uma forquilha, vai abrindo o DNA. Eu tenho uma cadeia que vai crescer na direção da forquilha e outra para longe. A que vai crescer na direção da forquilha contínua, é abrindo ela crescendo, é abrindo ela crescendo, é abrindo ela crescendo. A outra é descontínua. Esse filamento novo que está aqui à esquerda vai ser formado em fragmentos. A gente vai ver isso, quer ver? Da seguinte maneira, perceba. Uma cadeia 5, 3, olha só essa cadeia de cima. 5, 3. Para parear com ela vai ter uma cadeia 3, 5. Que aqui vai ser 5, 3. Olha o 3 dela aqui, só cresce na extremidade 3. Está crescendo na direção da forquilha. Então quem seria A? A seria a cadeia antiga. A já sei, cadeia antiga. Quem seria B? Cadeia nova, beleza? Só que eu tenho uma outra C que também é cadeia nova. Só que aqui é cadeia nova contínua, e a C, cadeia nova descontínua, atrasada, fragmentada. Falo já dela. Vamos olhar só a contínua. A contínua cresce na direção da helicase. Aqui é a helicase que vai abrir a hélice desenrolando ela. Tá claro? Então a helicase abrindo, a contínua perseguindo ela, crescendo continuamente, sempre ganhando nucleotídeos na extremidade 3. Tá claro? Ora, se só cresce na extremidade 3, eu tenho que crescer nesse caso para longe da forquilha. A cadeia descontínua vai ser dada em fragmentos. Fragmento 1, fragmento 2, chamados fragmentos de Okazaki. Ok? Cada fragmento de Okazaki vai ter que ter
uma estruturazinha E e o restante da estrutura F. Essa estrutura principal é o que a gente chama de DNA. E essa estrutura E, isso aí se chama prime. Prime quer dizer primeiro, inicial. É, na verdade, um RNA. O primer é um RNA. É um pedacinho de RNA. Perceba que todos os fragmentos de Okazaki vão ter um primezinho inicial. Ó. Então, só existe DNA quando começa com RNA. Se diz na cadeia contínua, tem também, ó. Ou seja, todo DNA tem que ter inicialmente um prime. Ele nasce começando a surgir a partir de um pequeno fragmento de RNA. Por isso que é necessário, além da helicase, uma enzima chamada DNA primase, quer dizer, que produz o primer. Primer é um fragmento de RNA que surge para dar início, para iniciar o processo de produção do DNA. Vamos lá. Fita contínua e fita descontínua atrasada. A contínua é a que cresce na direção da forquilha, onde tem aqui a helicase. Olha a helicase aqui, ó. Helicase abrindo a forquilha de replicação. Helicase vai abrindo, beleza? E aí vai surgindo uma cadeia nova na direção da forquilha. É a extremidade 5, 3. Aqui a pontinha 3 está chegando, nucleotídeos estão chegando, ó. Esses nucleotídeos livres estão chegando para a extremidade 3. Na fita descontínua, os nucleotídeos que estão chegando também é na extremidade 3. Só que aqui na fita descontínua, a fita está crescendo para longe da forquilha. A helicase vai abrindo, a fita contínua cresce em uma vez só na direção da forquilha e a descontínua vai crescendo em fragmentos. Vamos ver melhor agora. Olha aqui, ó. Aqui está a forquilha, aqui vai atuar a helicase. Então, uma cresce, a líder, a contínua, na direção da helicase continuamente, e a outra 5,3, 5,3, 5,3 em fragmentos, na cadeia atrasada, fragmentada, cadeia com fragmentos de Okazaki. Todos 5,3, 5,3, 5,3. Cada um deles tem que ter no iniciozinho um prime, tem que ter um microRNAzinho no início de todos os fragmentos de DNA, sempre haverá para nascer um pequeno prime, beleza? Então, no final das contas, a cadeia líder ela cresce na direção da forquilha e a cadeia atrasada cresce na direção contrária em fragmentos de Okazaki, que depois vão ser emendados, ó. Quando vai emendar? Quando surgir a enzima DNA ligase. Voltando, vendo todas as enzimas aqui, ó. A helicase vai abrir a hélice, a primase, DNA primase, vai produzir o primezinho, o pedacinho, o prime de RNA, pequenininho. Depois a DNA polimerase, essa é a mais famosa de todas, é a famosa P3, ou DNA polimerase 3. Por que essa DNA polimerase se chama de P3? Porque ela sempre acrescenta nucleotídeo na extremidade 3. Ó. Extremidade 5 está aqui, extremidade 3 está aqui, onde estão chegando novos nucleotídeos. Tá claro? Então, em uma cadeia, o crescimento é na direção da forquilha e a outra é para longe da forquilha. Foi claro? Então, DNA helicase, abre a hélice, primase produz o primer, polimerase acrescenta nucleotídeos. Ainda tem a DNA ligase, que atua ligando os fragmentos de Okazaki no final. Fora isso, tem uma última que está em destaque aqui, ó, que está aqui falando aqui embaixo sobre ela, que é a topoisomerase ou girase. É uma que desfaz o dobramento, porque quando abre o DNA vai se enroscando, feito você quando estica um fio de telefone, que ele fica todo endurecido. Então tem que ter alguém que corte. Topoisomerase ou DNA girase. Essa topoisomerase pode ser tipo 1, quando ela fragmenta uma das cadeias, desenrola e reemenda, ou topoisomerase tipo 2, quando ela abre as duas cadeias e desenrolam-se as duas rapidamente, ok?
Continuando, agora vamos sair daqui do setor de duplicação ou replicação, que foi o que a gente acabou de estudar. Nós acabamos de ver isso aqui e vamos falar desse aqui agora. Quando o DNA origina RNA. Lembra? DNA, capaz de duplicação, tem duas cadeias desoxirribose e faz a transcrição. Lembra? RNA, mensageiro que indica através dos códons toda a proteína. Ó, RNA indica proteínas. Lembra? RNA, do tipo transportador, contém anticódon, contém CCA e o trevinho imitou o formato do trevinho, lembra? Então eu tenho RNA mensageiro, transportador e ribossomal. É o que a gente vai ver aqui, ó. 3 tipos de RNA polimerases. A poli 1, a poli 2, a poli 3. A poli 1 produz o RNA ribossomal, a poli 2 produz o RNA mensageiro e a poli 3 produz o RNA transportador. 3 polimerases de RNA, cada uma produzindo a partir do DNA vários tipos de moléculas de RNA. O mensageiro indica através dos códons as proteínas, os aminoácidos. O ribossomal vai unir os aminoácidos, vai fazer as ligações peptídicas, faz a tradução. E o RNA transportador é que carrega os aminoácidos para serem fabricadas as proteínas. Lembrando a você que o DNA tem 2 cadeias, está aqui, ó, o DNA com 2 cadeias. E uma das cadeias é a cadeia ativa, é a cadeia molde, é a cadeia especial. É dela que vai surgir, ó, lendo ela, é que vai ser fabricado o RNA mensageiro. Sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Sempre cresce na extremidade 5 para 3. Porque somente no carbono 3 da pentose é que se ligam novos nucleotídeos, tá claro? Então aqui neste caso vai abrindo a forquilha de duplicação, do mesmo jeito com a helicase, só que a molécula que vai unir nucleotídeos aqui é a chamada de RNA polimerase, que é uma polimerase de RNA, vai adicionando nucleotídeos contendo ribose, nucleotídeos de RNA, beleza? Aqui explicando que quando o DNA produz o RNA, para que ele vire uma mensagem de verdade e sofra a tradução, indicando a proteína, para que isso aconteça, eu preciso perder uns pedaços. Ó. Quando o RNA surge, ele tem uns pedacinhos, aqui, ó, tá vendo? Ó? Esses pedacinhos que tem extras vão ser arrancados, então haverá uma perda desses pedacinhos verdinhos aqui, ó. São os introns metidos, então vai perder os introns, fica somente com exons, a parte vermelhinha seria exon, 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 arranca uns pedaços, o RNA encurta, diminui de tamanho antes de ser eliminado do núcleo, antes de ser exportado. Chegando no citoplasma vai sofrer a tradução para que fabrique a cadeia peptídica proteína, beleza? Exons e introns são isso, ó. Intron é intrometido, intron é intrometido, vai ser arrancado. Quando ele é arrancado, ó, eu tinha no DNA, eu tenho no RNA, vai arrancar para virar um RNA completo para ser traduzido. O RNA mensageiro que sai do núcleo não tem mais exons e introns, tem apenas exons emendados. Aqui mostrando novamente para você o código genético, para você lembrar que cada aminoácido vai ser indicado, por exemplo, leucina é indicado pelo códon CCU, CUC, CUA, CUG, UA, UG. Ou seja, o código genético é degenerado, é redundante. Tem vários códons podendo indicar um mesmo aminoácido. Só existem 2 aminoácidos monocodais, ou o triptófano, veja que ele é indicado apenas por o GG e ninguém mais, ou a metionina, veja que ela é indicada apenas pelo AUG e ninguém mais. Todos os outros aminoácidos são indicados ou por 2 códons, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Beleza? Isso é o código genético. Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos lá. Primeiro, as características são referentes à replicação, transcrição e tradução. Aí ele dá a frase, preste atenção.
A síntese de proteína tem início antes mesmo do término da transcrição? Verdadeiro ou falso? Ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E agora? O que é que... Não faça nada. Olha a questão, deixe de ser imbecil, deixe de ser doido, deixe de ser maluco, velho. Venha para a letra A, entenda a questão antes de ler. A letra A diz: as características 1, 2, 3, 4 são encontradas em eucariontes, procariontes. Ah, então não é VUF não. Não é VUF. Apaga essa porcaria. Não é VUF. É para saber se é em procarionte ou eucarionte. Então, a síntese de proteína tem início antes de terminar a transcrição. Procarionte, bactéria que faz isso, que núcleo, não tem núcleo citoplasma separado, é tudo num canto só. Está havendo a transcrição e já logo a tradução. Transcrição e tradução simultâneos no procarionte, na bactéria. Depois, a grande maioria contém introns, só quem tem introns e exons são os eucariontes, procariontes não tem isso. A síntese de proteína sempre ocorre em ribossomos livres, ou seja, não tem retículo rugoso, Quem não tem retículo é procarionte, claro. Aí a síntese de proteína acontece apenas nos ribossomos do citoplasma, no procarionte, não é eucarionte. E o último, replicação, possui uma única origem, só tem uma única forquilha no procarionte. Se for o eucarionte, são vários pontos de origem. Então é procarionte, eucarionte, procarionte, procarionte. Procarionte, eucarionte, procarionte, procarionte. Letra C, de certeza. Essa é a primeira questão. Segundo, leio o quadrinho Mafalda, às vezes eu me pergunto qual o sentido da vida. Oh meu Deus, e ele diz, é na direção 5.3, Felipe. O que ela quis dizer para Felipe? Quis dizer que a vida ela entendeu como DNA e a síntese de cadeia nucleica, DNA ou RNA, sempre obedece à lógica 5.3. Só no carbono 3 da pentose é que se acrescentam nucleotídeos. Aí diz, a expressão 5.3 se refere a ligação entre o fosfato e o açúcar na replicação do DNA. Não sei. A atividade da enzima RNA polimerase na transição. Perfeito. Tanto na replicação quanto na transcrição, a atividade das enzimas é essa. A união entre aminoácidos. Ridículo, nada a ver com aminoácidos. 3 é falsa. Ora, se 3 é falsa e 1 e 2 são, 1 é verdadeira, 2 é verdadeira, 1 e 2 são verdadeiras, letra D de dado é a resposta da questão. Terceira, no mecanismo de transcrição, uma fita molde é transcrita em mensageiro pela ação de... Como é que ocorre a transcrição? Enzima RNA polimerase. RNA polimerase dependente de DNA. Letra C é a resposta. De graça. Quarta, ele vai dar aqui um VUF sobre James, sobre Watson, Crick e tal. Aí diz, assinado correto. 1. Uma mutação em uma única base nitrogenada não é capaz de prejudicar a estrutura da proteína. É capaz, basta trocar um aminoácido que a proteína pode mudar toda. Falsa a primeira. Segunda, a replicação do DNA é semi-conservativa, sendo que uma das fitas é molde para complementar, polimerizada pela enzima DNA polimerase. Na replicação, DNA polimerase. Se fosse na transcrição, RNA polimerase. Verdadeira, 2. 4. O DNA é uma molécula constituída de nucleotídeo em fita única. Não, D de DNA, D de duas cadeias. Falsa também a frase 4. 8. O DNA tem vários nucleotídeos em sequência, formado por fosfato, a base e a pentose, que é a desoxirribose. Perfeito, verdadeiro. 16. Uma sequência chamada de gene pode ser transcrita em RNA pela enzima RNA polímerase. Exatamente, é a transcrição. Perfeito também. Então, verdadeiro 16, verdadeiro 08, só vai dar 24 com 2, 26. Gabarito 26. E a quinta e última questão. Ele vai dar as frases e diz o que é correto. No processo de replicação e transcrição, ou seja, nos dois juntos, as enzimas são RNA polimerase e DNA respectivamente.
Não, gente, RNA é na transcrição e DNA polimerase é na replicação. Está trocado, falso o número 1. 2. O processo de tradução ocorre no citoplasma. Perfeito, pelo menos no corpo da gente, sim, verdadeira. 2. A replicação do DNA é conservativa. Não é, é semi-conservativa. Apenas a frase 2 está correta. Somente a 2 está correta. Gabarito, letra C de Catatal. Beleza? É isso, meu povo. Um abraço, felicidades.